Boa tarde, eu sou a Pamela e tô de volta para falar um pouquinho sobre as políticas linguísticas relacionadas à mídia e à cultura na Etiópia. Bom, como a gente viu, a Etiópia tem mais de 80 grupos linguísticos e étnicos. Ela tem uma mídia regional em línguas locais. A TV e o rádio são nacionais e multilingües, e a forte tradição do país é refletida na mídia. Bom, sobre as línguas dominantes na mídia, embora a Etiópia tenha mais de 80 línguas, a maior parte da mídia ela opera em três grandes idiomas, que é o amárico, o oromo e tigrinha. O amárico, ele domina a TV e o rádio, porque é a língua federal e aí, historicamente, ela está ligada ao poder central. Já o oromo e o tigrinha, eles são os pilares da mídia regional, pois eles representam grandes grupos étnicos com forte identidade local. O inglês, ele aparece como língua da mídia digital urbana e ele serve como ponte com o público internacional. E a escolha dessas línguas, ela revela disputas de poder, tentativas de promover unidade e, ao mesmo tempo, preservar identidades regionais. E por que, que certas línguas elas dominam a mídia? Bom, as línguas que dominam a mídia na Etiópia não são meramente escolhas aleatórias, né? O amárico, ele aparece como língua principal, sobretudo por razões históricas e políticas, e ele foi, durante décadas, a língua do governo e, portanto, da comunicação nacional. O oromo e o tigrinha têm forte presença porque representam populações bastante numerosas e politicamente organizadas, dentre os diversos povos que tem, os diversos estados que tem, e que reivindicam sua identidade também por meio da mídia. E o inglês, ele cresce como uma língua na internet, língua dos jovens, e reflete o impacto da globalização. É difícil, assim, produzir, desimaginar, e muito mais difícil ainda de colocar em prática a produção de mídia para 80 línguas, para mais de 80 línguas. Então acaba tendo uma concentração em poucas línguas mais padronizadas e institucionalmente mais reconhecidas. A mídia, ela é um dos espaços mais visíveis onde a cultura e a língua elas se encontram. Então, os rádios, as TVs regionais, por exemplo, elas acabam tendo um papel para preservar as tradições, as músicas, as narrativas locais, para fortalecer mesmo essa identidade cultural própria de cada estado, né, de cada etnia. Já a mídia nacional, por sua vez, que é em amárico, ela tem mais a função de construir uma identidade mais unificada, digamos assim. Isso acaba criando algumas tensões, porque quando um grupo se sente um pouco representado linguisticamente, ele também se sente excluído culturalmente e, consequentemente, politicamente também. Assim, as disputas midiáticas na Etiópia, elas são disputas por reconhecimento cultural e autonomia linguística. Bom, o caso recente de proibição dos jornalistas da Deutsche Welle mostra como que o governo etíope vem restringindo a atuação das mídias estrangeiras. Isso tem impacto direto na questão linguística, porque acaba reduzindo a circulação de conteúdos em línguas internacionais, como o inglês ou o alemão, e fortalece o controle sobre narrativas produzidas em línguas locais.
Então, quando o Estado controla quais línguas podem ou não participar da esfera pública, ele acaba também controlando quais culturas e perspectivas ganham visibilidade. E é uma disputa não apenas política, mas também linguística. Teve uma outra notícia também que foi lançada, que chama Etiópia lança plataforma de mídia para promover narrativas africanas no cenário global. Essa notícia, ela já vem em contraste, mostra um movimento contrastante com a matéria anterior, com essa outra matéria sobre a proibição da atuação de um jornal alemão no país. Porque enquanto essa proibição ela indica um cenário de tensão com os veículos internacionais e um controle mais rígido sobre a circulação de informações externas, o lançamento dessa plataforma digital, ela evidencia a intenção do governo de ampliar sua presença comunicacional. Então, de fato, o objetivo declarado é fortalecer a difusão de conteúdos produzidos internamente, divulgar os aspectos culturais do país, aspectos históricos, políticos também, e disputar, de certa forma, espaço nas narrativas globais sobre a África, que a gente sabe como que tendem a ser essas notícias, né? Fora do continente, sobre o continente. Então, esse processo ele envolve também decisões linguísticas importantes, porque sendo a Etiópia um país multilingüe, a seleção de idiomas para a veiculação dos conteúdos, seja o amárico, o oromo ou o inglês, para ter um alcance maior internacional, há uma influência direta de quais grupos ganham visibilidade e como o país se apresenta no exterior. Então, essas duas matérias, elas revelam dimensões, ao mesmo tempo que opostas, complementares da política de mídia, porque de um lado a contenção de discursos externos, né? Não, não hipervalorizar como tende a se acontecer com países mais em desenvolvimento, as jornais e cultura, enfim, internacionais de países tradicionalmente exploradores, e do outro a construção de canais mais próprios, né, para projetar uma imagem controlada e alinhada aos interesses do país. Bom, para concluir, a gente na Etiópia, a relação entre a mídia, a cultura e a língua são muito interligadas, né? São inseparáveis, porque a língua ela define quem tem voz, quais são as narrativas que vão ganhar espaço e como, a partir disso, as identidades culturais elas vão ser reconhecidas ou até ou silenciadas, né? Então, a diversidade linguística, ela dá riqueza à cultura, mas ela também desafia o Estado, porque frequentemente reage com controle e centralização.